Eu nasci e cresci no bairro da Matinha, lá em Garapé-Miri. Tem um bairro chamado Matinha. Ele era antes, hoje ele é colado no centro, mas antigamente ele era considerado um pouco mais periférico, tinha muitas árvores. Tem o Igarapé também que corta o bairro. Ele fica na beira do rio e também é cortado por um Igarapé, na margem do rio Garapé-Miri. Então lá tem história de cobra grande, história de boto, de bota, de ara, tem história de, mas principalmente Vira-Porco e Matinta Pereira. É o bairro dos Vira-Porcos É mesmo? e das Matintas Pereiras. É muita história de Vira-Porco e é uma coisa curiosa que a história do Vira-Porco ela não é uma coisa do passado. Até hoje as pessoas relatam que elas são perseguidas no bairro por um porco grande que... E uma coisa que é interessante é que todo mundo sabe quem era o Vira-Porco lá na Matinha. Caramba. Todo mundo conhece quem era, só que a gente não pode citar nomes. Tanto que no filme a gente teve que trocar o nome do personagem pra não ter problema. É porque nós adaptamos a lenda do Vira-Porco da Matinha para o filme Vira-Porco, do Animalendas. E a gente teve que trocar o nome do personagem, que é o Vira-Porco, porque todo mundo no bairro sabe quem era o Vira-Porco. Ele já não é mais vivo, mas mesmo assim nós decidimos evitar para não ter problema. Lá é o bairro dos Vira-Porcos. E a gente cresceu lá no bairro da Matinha sempre ouvindo essas histórias dos vizinhos, dos nossos avós, dos nossos pais, porque é um bairro que eu digo assim que lá a Matinha ela é a resistência cultural do município. O município ele é muito forte culturalmente, tanto nas lendas, na música, principalmente na música é um município muito forte. E na cultura ele é, eu acho assim que é um dos poucos municípios do Pará que tem uma cultura tão forte e rica como tão forte e rica é o município de Garapé-Miri. E a Matinha ela é um dos bairros potências culturais lá da cidade. E a gente já cresceu nesse cenário, cercado por um Igarapé, pelo rio, pelas florestas. E lá hoje já é um pouco mais urbanizado o bairro, mas ainda mantém muito as matas. As matas lá, principalmente nas margens do Igarapé. E nós crescemos nesse cenário. E eu costumo falar sempre que eu sou fruto do bairro da Matinha, que é esse bairro culturalmente muito forte em Garapé-Miri. E curiosidade aqui sobre a questão do Vira-Porco. Falou que as pessoas imaginavam quem era naquela região, né? Tinha alguém que desconfiavam. O que seria o Vira-Porco? O que tu imagina que é o Vira-Porco? Na verdade, as pessoas não imaginavam, elas tinham certeza que era aquela pessoa. É um vizinho, na verdade, que que carrega maldição. Não tem o lobisomem, sim, que a pessoa se transforma em uma criatura metade lobo, metade homem? O Vira-Porco, ele é uma lenda daqui do Pará. A pessoa se transforma em uma criatura metade porco, metade homem ou totalmente um porco. E sai a perseguir os moradores. Na lenda que nós contamos, quando nós começamos a entrevistar, nós descobrimos que o Vira-Porco, se ele morder uma pessoa, quando ele estiver na forma de porco, se ele morder uma pessoa ou conseguir atingir a pessoa com a baba dele ou um arranhão, ele passa a maldição para aquela pessoa que foi ferida por ele. Caramba. E tu enxergava essa pessoa que era o suposto Vira-Porco? Muito. E, claro que eu não vou perguntar quem era, mas ele tinha um comportamento normal, de uma pessoa normal, ou ele dava indícios de ter alguma coisa estranha com ele, no dia a dia? Que a pessoa que ela carrega essa maldição, ele é uma pessoa desleixada da aparência, que é o que conta a história. A partir do momento que ele passa a carregar aquela maldição, ele passa a se desleixar da aparência dele, passa a andar sujo, cabelão, entendeu? Então essa é uma das características do Vira-Porco. E muita gente conta que chegou a ver essa pessoa se transformando no Vira-Porco. Caramba, se transformando? Sim. Gente que foi perseguida para ele, por exemplo, essa história do Vira-Porco aí, é o que nós adaptamos. Quando teve o ataque, na história que foi contada, quando teve o ataque do Vira-Porco, o Vira-Porco atacou os 3 amigos que voltavam da noite de finados, do arraial de finados, ao redor do cemitério, e quando eles, no outro dia, quando o Vira-Porco passou na frente da casa da Teca, ela estava olhando na janela, já na forma humana dele, ele olhou e falou assim: e aí, gostou do que eu fiz para vocês ontem à noite? Caramba. Ela saiu desesperada, fechando a janela, que quando ela via ele, ela ficava apavorada. Ela só passou a andar sem medo no bairro após o Vira-Porco morrer. A pessoa que virava porco falecer. Aí ela passou a não ter mais medo dele. Mas até o momento que ele estava vivo, nos últimos dias que ela chegou a ver ele, ela tinha medo dele. Cara, que história.